E aí, galera, vamos falar do assunto do momento. A NFL autorizou e sacramentou que sim, poderemos ter jogadores da liga nos Jogos Olímpicos, jogando o nosso querido e amado flagzinho X5. Vamos falar um pouco disso, vamos recapitular essa história toda, algumas polêmicas que já existem, e vamos falar do porquê a NFL tem tanto interesse no flag, qual que é o papel dos jogadores nisso, e qual é o papel da liga nesse grande lobby da expansão global que a NFL busca. Então já deixa o seu like, se inscreve e bora lá. Eu tenho aqui meu tablet com alguns acontecimentos para a gente poder recapitular, tá? Então tudo começa com o anúncio do flag football olímpico ali em meados, não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, a gente já tinha um burburinho muito grande de que isso ia ser ratificado. A própria IFAF, né, que é a Federação Internacional aqui de Flag, de futebol americano no geral, já estava se movimentando para isso, já existiu o interesse da NFL, porque sim, gente, sem a NFL querer, não teria como isso, né? Até por conta da estrutura que a liga tem, até por conta do poder midiático que a liga tem. Então, assim, só sairia do papel se a NFL quisesse, né? Quisesse no sentido de apoiasse e endossar. Quando sai esse anúncio, então diversos jogadores começam a se pronunciar, né? Eu lembro do tweets do Micah Parsons, lembro de tweets do Patrick Mahomes, demonstrando esse interesse em, pô, querer jogar. Porque, gente, tem isso também pro atleta. Para esses atletas, principalmente o americano, essa primeira medalha de ouro vai ser um negócio histórico, né? A gente não sabe ainda se o flag vai continuar a ser olímpico depois de Los Angeles, mas imagina para a carreira do, assim, dando um exemplo, né? Imagina para a carreira do Patrick Mahomes ele ser, sei lá, 3 vezes Super Bowl Champions e medalhista de ouro olímpico. Tipo, nenhum outro quarterback da história teria feito isso. Não só pela questão do Super Bowl, mas pelo fato de você botar uma medalha olímpica no peito, isso dentro da cultura americana é muito forte. Os jogadores da NFL, eles não têm essa possibilidade hoje, porque até então, né, não tinham essa possibilidade, porque até então a gente não tem nada relacionado ao flag football, ao futebol americano nas Olimpíadas. E aí, claro que o olho desses jogadores brilharam não só por conta de jogar, de representar o seu país, mas sabem também, não são bobos nem nada, que isso seria histórico para eles. Só que, né, o flag football ele não existiu do nada e começou a surgir a partir do interesse da NFL. O flag football já existe, já é praticado ali nos Estados Unidos há muito tempo. E a seleção é famosa mundialmente por sempre ganhar também a maioria dos campeonatos, né? Não sempre, né? Falar sempre também é muito complicado. Mas a seleção americana é uma das mais fortes do mundo e historicamente sempre vai ser a mais forte do mundo. E lembra que na época desse anúncio a gente teve uma reação do Rush, do QB dos Estados Unidos, que basicamente falou, galera, não é assim, vocês não vão chegar aqui, tomar o meu lugar, eu aqui que tô comendo o pão que o diabo amassou para construir esse cenário, para chegar aos jogadores da NFL e tomar o meu lugar. Eu sou o melhor quarterback de flag do que o Patrick Mahomes. E a gente que é do cenário, a gente sabe que o Rush é muito bom. Isso polemizou pra caramba na mídia americana, acho que foi a maior visibilidade que o flag teve até então. Foi por meio de uma polêmica, e aí não cabe a mim dizer se isso é certo ou se é errado. Cabe apenas pegar a minha pipoca e apreciar a treta. Discutiu com os jogadores, enfim, foi até um pouco parecido com o que o Noah Lyles disse sobre os jogadores da NBA na época que viralizou o World Champions of What. O Rush falou, ele viralizou, ele apareceu em diversos programas botando seu ponto de vista que era assim, muito, 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 muito verdadeiro. De futebol americano vão precisar se adaptar ao flag. E o questionamento dele era justamente assim, não é só chegar e jogar, por mais que claro, os jogadores da NFL deitariam no flag porque eles são anormalidades físicas e técnicas desse esporte. Mas tem toda uma malícia ali que precisa acontecer para essa adaptação, enfim, né? Não cabe também entrar nesse ponto nesse vídeo. Desde então esse assunto deu uma esfriada, né? Porque não existia autorização legal sobre a possibilidade disso acontecer, até que ontem a NFL liberou os jogadores para disputar as Olimpíadas. Aqui palavras do Roger Goodell, tá? Do comissário da NFL. É uma honra incrível para qualquer atleta representar seu país nas Olimpíadas, que é o auge do esporte global. Sei que, em primeira mão, a inclusão do flag football nas Olimpíadas gerou um enorme entusiasmo entre os jogadores da NFL interessados nas chances de competir para seu país no cenário mundial. Estamos entusiasmados por eles agora terem essa chance. Aí a resolução fechou da seguinte forma:
Permissão para qualquer jogador sobre contrato da NFL participar de testes, que são os testes, os trials da seleção americana. Um limite de um jogador por time da NFL em cada seleção nacional. Então você não pode, sei lá, botar o Kansas City Chiefs na seleção americana e jogar com todo mundo. Tem que ser um por time. Permitir, além disso, que um jogador internacional designado por uma equipe jogue pelo seu país de origem. É uma forma que eles têm para os Estados Unidos não ficar super poderoso. Os Estados Unidos vai ficar super poderoso. A compra de apólice de seguros para toda a liga para fornecer proteção contra lesões a qualquer jogador. Um crédito de teto salarial para qualquer jogador lesionado nessa modalidade. Uma expectativa de que as equipes de flag football estabeleçam equipes médicas e campos que cumpram os padrões mínimos da NFL. E um cronograma que não entra em conflito com a liga. Então, basicamente, é um contrato amarrado entre os magnatas e a liga para dar a possibilidade desses jogadores jogarem. Mas vamos falar do porquê é interessante e porquê que a NFL tá vendo com tanta oportunidade essa questão das Olimpíadas nos Estados Unidos. Sabe que os jogos internacionais estão cada vez maiores e mais volumosos na NFL. A gente vai ter o jogo entre Kansas City Chiefs e Chargers aqui no Brasil. O mando é do Chargers, mas só pelo fato de ter anunciado o Kansas City Chiefs a gente esquece isso. E esses movimentos não são à toa, né? Acho que a NFL se entende como uma liga madura, uma das maiores ligas no mundo, mas quando ela olha globalmente, ela ainda tem muita oportunidade. Ela ainda consegue ampliar esse mercado para muitos outros países, porque o core business ali, né? A parte principal dos negócios da NFL são dentro dos Estados Unidos. E, enfim, já bate recorde de bilheteria, de arrecadação, de audiência ali também da TV americana, né? A maioria dos programas da NFL batem recordes de audiência e de publicidade por tudo que a gente vê no Super Bowl. Só que a NFL basicamente está se aproveitando dessa oportunidade de um lobby que ela propriamente construiu, porque o flag olímpico faz parte, de certa forma, desse processo de expansão global da NFL. A NFL colou na IFAF, viu uma oportunidade de popularizar os jogos e é isso, assim, tipo, a NFL quer que essa medalha de ouro seja dos Estados Unidos, já seria, né? Acho que já até adiantando um ponto aqui que muita gente se questiona, que os Estados Unidos provavelmente já ganhariam de todo jeito a medalha de ouro. E sei lá, não é pela medalha de ouro só, é sobre quem vai estar lá estampando essa medalha de ouro. Porque se a gente for falar, sei lá, que vão 2 ou 3 atletas da NFL, esses 2 ou 3 atletas, eles carregam marcas, eles carregam a visibilidade e carregam o interesse interno do americano para assistir o flag. Porque se a gente... É só abrir o Instagram e dar uma olhada nos comentários de posts gringos sobre o flag football. Eles não sabem da existência do 5-5. Eles se perguntam até agora por que não vai ser 7-7-7, né? Tipo 7-7, né? Eu acabei gaguejando aqui, mas eles se perguntam por que não vai ser 7-7. Eles não conhecem o 5-5, que é o nosso flag aqui. Que é o flag chancelado pela EFAF, que a gente tem os mundiais e os campeonatos internacionais. Então é um chamariz, é um grande chamariz. E, cara, é muito injusto com os atletas que jogam flag atualmente nos Estados Unidos. Só que se não... E eu quero que vocês entendam que o jogo é esse, o jogo foi construído para ser assim. Se não fosse para colocar os NFL players lá, talvez o flag nem seria olímpico. O flag olímpico, mais uma vez, é um tijolinho dessa construção dessa NFL cada vez mais global. A gente pode falar até de um certo imperialismo esportivo, né? Que a gente tá acostumado a consumir cultura norte-americana, né? A gente como latinos. E a gente vê isso nos filmes, na música, em todas as produções audiovisuais que a gente consome, e às vezes a gente esquece que esses valores também são passados pelo esporte. E acho que talvez no basquete isso já aconteceu lá atrás, em algumas outras modalidades também, só que essas modalidades já eram um pouco mais globais. O futebol americano ele é muito norte-americano. Ele tem valores de conquista de território, ele tem valores muito enraizados na cultura norte-americana. E agora isso está se expandindo e essa difusão de valores culminou nessa oportunidade do flag football ser olímpico. Se isso é justo com quem está jogando? Não, não é. Mas, mais uma vez, esse é o jogo, né? A gente, infelizmente, vive num mundo onde tudo são negócios. E na NFL encontrou o chamariz perfeito para se expandir globalmente, que é
botar um jogador ali no maior palco esportivo do mundo e fazer ele brilhar. E me diz aí o que você acha disso tudo. Comenta aqui que jogador você acha que seria o jogador perfeito para encorpar o elenco americano para as Olimpíadas. Deixa aqui nos comentários quem seria o jogador de flag ideal para você. Se você pudesse pegar um jogador da NFL, botar na seleção americana e falar, esse cara aqui vai brilhar. Mas assim, né, não é como se todos não brilhassem, mas para você, se você tivesse que escolher um cara para dividir o campo de flag contigo, quem você escolheria? E é isso que eu tenho para contribuir na discussão. Eu acho que tudo que a gente está vendo é um processo muito rápido, a gente está vendo tudo acontecer muito rápido, do nada as pessoas que eram amadoras vão ter a oportunidade de jogar com um jogador e contra um jogador da NFL, e isso está sendo muito rápido, só que agora a gente está vendo o nosso flag sendo sugado pelas grandes corporações, pelo interesse da mídia e pelo balcão de negócios que é o esporte atual. Para crescer, tem que fazer parte do jogo. Então é isso, mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto.